Boa noite para quem está vendo essa live à noite. Boa tarde se você está vendo à tarde. Bom dia caso você esteja vendo aí pela manhã. Seja muito bem-vindo a essa live. É uma satisfação imensa estar com você aqui nesse momento. Hoje a gente tem um assunto pancada, taxonomia de Bloom, de verdade, né? Sem romantização, né? Assim, com aquele tipo de conhecimento que realmente agrega, que traz valor, que traz empoderamento ao professor. É isso que eu vim fazer aqui, é isso que a gente busca. Então, muito obrigada a todo mundo. Vamos mandar o aviãozinho aí pra galera. Clica no coração. O Instagram entende que caso você faça isso, a gente está trazendo conteúdo relevante, e eu sei da relevância desse conteúdo aqui para muitos colegas professores, sabe? Eu tô estudando um pouco, né, eu já venho falando sobre isso nos stories, né? Eu tenho estudado um pouco sobre arquétipo. E dentro dessa ideia de arquétipo, como é que você consegue se posicionar, né? Trazendo o que você tem já de dentro, né? Qual arquétipo que você tem, seja ele dominante ou não, para que isso, né, seja amplificado. E aí, gente, eu tava olhando assim, como nós professores parecemos muitas vezes o cara comum, né? Tô estudando um pouco sobre isso. E assim, o que vai te diferenciar é estar aqui hoje à noite. O que vai te diferenciar, pode ter certeza, é entender sobre a taxonomia de Bloom, é entender sobre a BNCC, é entender sobre a reforma do ensino médio, é saber o que é a teoria de resposta ao item, é trazer referências robustas, e é isso que eu desejo para vocês. Então aqui só ficam os fortes, então se você é forte, seja muito bem-vindo. Eu aproveito aqui rapidamente para dizer para vocês que a gente vai iniciar um novo quadro, que eu vou falar sobre ele ao longo do caminho, propositalmente criado nas sextas-feiras à noite, porque a ideia é exatamente trazer para esse momento aqueles colegas que realmente querem se diferenciar, querem se colocar, né? A gente está aqui para ajudar, para dar apoio. Eu tô aqui para ir buscar. Quem está conosco na CPA sabe aonde a gente vai buscar cada um de vocês, onde a gente foi buscar. Mas a gente vai buscar aqueles que de fato querem ser resgatados, né? Nem todos querem ser resgatados. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Vixe, já compraram o selo. Gente, Fernanda. Gente, obrigada, Fernanda. Mas a ideia não é necessariamente vender, não, tá? Tá bom? É um desafio aqui que o Instagram tá fazendo pra gente, mas muito obrigada. Então vamos lá. Muito obrigada, minha querida. É um desafio. Ainda não é esse o momento que a gente tá querendo vender selo, não, tá? Entrar na CPA em setembro ou outubro, a gente deve estar abrindo inscrições e eu quero você lá, forte, né? Gente, vocês estão vendo como eu tô de visu novo, cabelo, hoje eu tentei dar uma cacheadinha e tal, batonzão. Estão vendo aí o negócio? O negócio tá punk aqui. Gente, quero esse resgate, é isso mesmo. E é isso mesmo que a gente tem que querer. A gente precisa querer isso. Então eu vou começar, conteúdo valendo, né? Tá na hora, né? Já mandamos aí. Gente, a gente hoje vai falar da taxonomia de Bloom, né? E assim, muita gente fala da taxonomia de Bloom, muita gente diz assim, é isso, é aquilo, escuta falar, mas pouca gente entende a fundo, de fato mesmo, o que é de fato essa taxonomia de Bloom, tá? O que é a taxonomia de Bloom? Preciso dizer para vocês. Bloom, na década de 60, o que acontece na década de 60 é um boom das avaliações educacionais. Quem já acompanha aqui a história da avaliação, em 30 vem um teórico chamado Ralph Tyler. Esse teórico, ele por ser chamado, né, ele cria o termo avaliação educacional, ele é considerado o grande pai da avaliação educacional, esse teórico. E aí, com a grande descoberta de Tyler, que basicamente ele dizia o seguinte, que o aluno ele não é o único responsável pelo fracasso escolar. Então, existem outros atores responsáveis por esse fracasso ou sucesso escolar. Além disso, além dessa ideia,
tá? Ele traz à tona ainda a questão da avaliação, né? Mas eu não vou falar de avaliação, só vou dizer que na década de 60 explode uma série de modelos de avaliação educacional. Diversos teóricos, vou falar o nome aqui, Stanford, Stake, Scriven, os mais famosos, né? Eles decidem trabalhar aí com a avaliação educacional e propõem o seu modelo. Então, formas de avaliar, modelos de avaliação viram uma febre na década de 60. E preocupado com essas avaliações dessa forma, né? Um grupo norte-americano, de estudiosos norte-americanos, então não é só Bloom. Apesar da gente falar da taxonomia de Bloom, não é só Bloom. Então, um grupo de estudiosos norte-americanos, eles decidem, se cria um comitê, era muito comum, muitas dessas descobertas, elas são criadas em comitê, levam o nome de quem preside o comitê, né? À época, Bloom presidiu esse comitê, mas ele não fez isso sozinho, e a ideia era instrumentalizar, era criar estratégias para fazer avaliações com mais qualidades. Em outras palavras, a proposta desse comitê, lá na década de 60, era criar um banco de itens. A ideia era criar um banco de itens, um banco de questões. Então, a taxonomia de Bloom, ela nasce para atender uma necessidade da avaliação educacional. Por quê? Porque estava muito solto, avaliar era muito solto. E aí vem toda essa ideia. Bloom não estava só. Ele presidiu o comitê, mas ele não estava só. Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente falar, tá? Aí vamos ver o que a gente tem aqui ainda sobre isso. E aí, o que eles fazem? O que esse comitê faz, gente? Esse comitê, ele cria um modelo, né? E o modelo era em estágios cognitivos. Tem uma grande diferença do modelo inicial para o modelo revisado, tá? Esse modelo inicial, né, que tá ali, né, que a gente que vem com a história do conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. O que Bloom percebeu? O que eles perceberam? Bloom presidindo esse comitê. Eles perceberam que existiam níveis hierárquicos de conhecimento. Então, por exemplo, para que o aluno compreendesse, para que o sujeito compreendesse, era necessário que ele tivesse conhecimento. Para que ele aplicasse, só se aplicava caso ele compreendesse o processo. Só se analisava, a análise, ela pressupunha aí a aplicação. Então, assim, eu só era capaz de analisar uma dada situação caso eu soubesse aplicar. E aí, esses níveis hierárquicos, eles eram muito fortes mesmo. E dentro desses verbos, existiam outros verbos que sintetizavam o que era conhecer, o que era compreender. A gente vai ter alguns exemplos aqui, isso vai ficar bem claro. Então, essa história da hierarquização, ela foi muito intensa e isso foi alvo de muitas críticas. Muitos estudiosos, muitos teóricos do campo da pedagogia, do campo dos estudos educacionais, eles começaram a criticar essa hierarquização do conhecimento. E aí, em 2001, um outro grupo, né, de estudiosos cria uma taxonomia que se chama de taxonomia de Bloom revisada. Por que ela é revisada? Por alguns aspectos. Um deles é que a hierarquização, ela começa a ser questionada. Então, eu posso considerar alguns níveis hierárquicos? Claro que posso, mas nem sempre há essa hierarquização como se diz aqui. Nem sempre essa hierarquização existe dessa forma. Por exemplo, Luzia, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Primeiro eu vou apresentar como é que eram esses verbos. Então, quando eu penso na memorização ali, né, naquele primeiro campo, na memorização, em lembrar, quais são os verbos que estão associados a memorizar, a lembrar, a memorizar, a compreender, a aplicar, a analisar, avaliar e criar? Vamos pensar na memorização.
Fazer uma lista, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar. Quando eu digo assim para o aluno, quando eu estou fazendo a minha avaliação e eu digo para o meu aluno, cite 2 características de um objeto que conduz eletricidade facilmente. Cite 2 características de um objeto que conduz eletricidade facilmente. Essas coisas, ele tem que tá no campo da memorização, né? Então, esses verbos, eles estão nesse campo. Já dentro do compreender, eu teria os verbos esquematizar. Quando eu faço um esquema, tá para além do processo de memorização. Relacionar, explicar, demonstrar, parafrasear, está dentro do campo da compreensão. Né? Eu ler uma determinada informação e eu conseguir reescrevê-la, mostra que eu consegui compreender essa informação, tá? Dentro do campo da aplicação, usar, implementar, experimentar, calcular. Quando eu peço ao aluno para calcular uma determinada situação, eu estou pedindo que ele faça a aplicação de um determinado conhecimento. A análise, as categorias de análise, avaliação e criação são categorias mais profundas. Gente, criar é extremamente complexo. Eu vou dar um exemplo de algo que era muito usado antigamente e que retomou agora na BNCC. Por um tempo as pessoas deixaram de usar e depois retomou, que é o lance da criação, por exemplo, da produção de problemas. Produza um problema que envolva adição e subtração. Isso vem muito na BNCC, solicitando para o sujeito produzir um problema, produzir um texto que fale sobre algum aspecto do meio ambiente. Então, gente, isso daí são aspectos ligados à criação, né? Então, assim, todas as vezes, aquela história que a gente dizia assim, quando você pedia assim para o aluno criar um problema que envolvesse, por exemplo, fatoração. Na verdade, você está pedindo a ele para ir para esse campo da criação. É mais difícil criar um problema do que resolver um problema. Então, assim, isso foi abolido. Teve uma época, foi tão criticada esses eixos da taxonomia de Bloom, houve tantas críticas, que isso foi algo que foi abolido do processo de ensino. Quem está aqui como eu, que é professor, né, há um tempão, sabe exatamente do que eu tô falando. As pessoas dizem assim, você tá inventando, você não quer fazer o problema e manda o aluno criar, né? E não era, na verdade, a ideia era desenvolver nele esse senso crítico. Então, o que acontece? E aí vem o boom, né, de trazer a importância desse conceito para discutir. Nós, professores, ficamos muito no campo da memorização, da compreensão e da aplicação. Nós vamos muito pouco para o campo da análise, da avaliação e da criação. E isso gera um problema. Inclusive, olha, não vamos olhar para os nossos alunos. Olha aí para cada um de vocês. Quantas vezes você diz assim, rapaz, se eu tivesse analisado, eu não teria comprado esse carro agora. Rapaz, se eu tivesse analisado bem, eu não teria brigado com a minha irmã. Sabe por que a gente às vezes tem essa sensação? Porque a nossa categoria de análise, ela é muito pouco desenvolvida. A escola, nós passamos muito tempo dentro da escola, dentro das instituições de formação, de padronização, e a gente fica muito no campo de até o aplicar. É tanto, gente, que a gente tem a ideia de que tem que sair fazendo. Eu tenho que sair fazendo, né? Isso é um dos problemas que nos impede de ganhar dinheiro, né? Quando eu vejo, e aí eu vou aproveitar para falar outra coisa aqui. Todas as vezes que eu vejo nós professores vendendo somente a nossa hora, eu fico pensando, gente, nunca a gente vai conseguir ganhar dinheiro, porque o dia só tem 24 horas e 8 delas eu tenho que dormir.
né? Então, assim, não dá para ganhar dinheiro, porque eu tô vendendo hora. Eu tenho que deixar de vender hora e começar a vender conhecimento. Mas vender hora tá associado diretamente à nossa capacidade de apresentar, tá associado diretamente à nossa capacidade tá associado diretamente à nossa capacidade de aplicação. A Enilda está falando que não é só o professor, é o próprio livro didático, ele te amarra, e é verdade. Mas os livros didáticos, há uma proposta de mudança muito forte com a BNCC. A BNCC veio reestruturar a aplicação de todos esses eixos, tá? Lembrando ainda que eu digo muito a vocês, Enilda, que só se muda o sistema dentro dele, né? Só se muda o sistema dentro dele, ou seja, vem para a produção desse material, que certamente a gente vai ter materiais melhores com a sua presença aqui. O integrar e analisar seria o quê? Eu só penso em integrar de cálculo. Eita! Deixa eu pegar aqui o integrar e analisar. Mas não é só de cálculo, não. A gente pode até usar a concepção de cálculo, tá lá, da própria ideia da integral, né? Mas o que é integrar? Integrar está associado, essa parte da análise, ela está associada à questão do juntar com a coerência, né? Do integrar, do juntar com uma certa coerência técnica, tá? E não apenas juntar por... Pronto, acho que voltou agora. Né? Então a proposta, gente, deu uma caidinhazinha, mas já voltamos aqui, tá? Então, a ideia é essa. Deixa eu passar aqui pro próximo. Deixa eu ver aqui. Gente, e aí eu vou tentar diferenciar. Eu vou tentar agora diferenciar para vocês. O Robert comprou um selo também. Gente, oi? Tá não, né? Gente, até o Robert não é para comprar o selo, é só uma coisa do Instagram aqui, a gente tá cumprindo as funções do Instagram. Gente, é o seguinte, falando agora sobre dando um exemplo prático. Vamos supor que numa primeira questão de uma prova venha assim, olha, essa é importantíssima. Vamos supor que na primeira questão de uma prova a pergunta seja: quanto vale 22 mais 35? Pergunta direta, conteúdo programático, adição. Vamos pensar que a segunda questão dessa mesma prova seja assim: João ganhou R$22 do seu pai, né, da sua mãe, e 35 do seu pai. Com quantos reais João ficou? Vamos supor ainda que a terceira questão da mesma prova seja: João ganhou R$22 da sua mãe, 35 do seu pai. Ele conseguirá comprar uma bola que custa R$60? Ponto. Vamos analisar essas três questões aqui para a gente entender a taxonomia de Bloom. Depois disso, nunca mais isso vai ser problema para você. Bora lá. Concorda comigo que tem muitos alunos que vão fazer a primeira, mas não vão fazer a segunda e não vão fazer a terceira? Tem alunos que provavelmente farão a primeira e a segunda e na terceira elas engancham. Só que o conteúdo programático das três é a adição. Inclusive, percebam que a gente está diante dos mesmos números. Então, eu estou falando para vocês a soma de 22 e 35. O aluno que fez a primeira, ele sabe somar. Claro, dada as devidas proporções, né? Dada aí as devidas, né? Sem reserva, 2 parcelas. Por que um aluno faz a primeira e não faz a segunda? O que tem na segunda? O que acontece com essa segunda que o aluno não consegue responder? Aí, muita gente diz assim: Luzia, é interpretação. Não é. Não reduzam a interpretação, por favor.
Não minimiza. Não minimize os nossos aspectos cognitivos, os nossos processos de aprendizagem. Não tem a ver com interpretação. Porque se eu dissesse que o problema é interpretação, esse aluno não interpreta a letra de uma música. E eles interpretam a letra de uma música. Se eu disser para ele, suba a escada, ele interpreta. Então o problema não é de interpretação. É outro problema. O aluno que faz a primeira e não faz a segunda, ele não tem problema no uso do procedimento. A primeira, ela solicita o uso do procedimento. A segunda, ela solicita a resolução de um problema que envolva adição. Preste atenção. Enquanto a primeira, a habilidade é usar o procedimento de cálculo que envolva adição, a segunda é resolver situação, problema que envolva adição. E na terceira, preste atenção na terceira agora. Depois que ele resolve, que ele vê o valor que o pai ganhou e a mãe, depois que ele faz essa solução, ele diz, tenho que analisar. Olha aí, ó. Será que eu compro a bola? Ah, não dá para comprar bola. Gente, a terceira é claramente dentro de uma série, né? Dentro de uma série mais, né? De alunos menores, é uma questão de análise. Então, eu estou dentro do contexto da análise. Percebam isso. Então, enquanto a primeira é usar o procedimento, a segunda é resolver um problema, a terceira é a análise. Olha essas categorias cognitivas aí. Nesse item, é muito provável que o aluno use, mas às vezes não resolve. E às vezes ele usa e resolve e não analisa. Analisar é extremamente complexo. A categoria de análise, ela é muito complexa, porque poucas vezes a gente vê problemas de análise. Nós, professores, o livro didático, a conjuntura do cenário educacional, aquela quantidade de conteúdos que eu tenho que cumprir, isso faz muito com que nós fiquemos ali até a categoria de aplicação. A gente pouco avança para a análise. Lu, o que é avançar para a análise, por exemplo? O que é avançar? O que é avançar para a análise? Eu vou dar um exemplo do que seria avançar para a análise. É quando um professor de história diz o seguinte, gente, vamos fazer um debate? Vamos fazer um debate? Olha, vamos fazer um debate aqui sobre se você é contra ou a favor do aborto. Ah, eu sou contra. Ah, eu sou a favor. Vamos fazer um debate? Vamos trazer elementos para discutir isso. Ele está possibilitando a análise. Quando ele faz isso, quando ele diz o seguinte, gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer, gente, que quando a gente entende a taxonomia, quando a gente entende essas operações cognitivas, o que acontece é que a gente evolui no pensamento sobre o processo de aprendizagem do nosso aluno. Eu tô dizendo que quantas vezes, vou falar mal de mim, diante de uma situação dessas, eu solicitava que o aluno, olha o que eu fazia, eu dizia assim, ei, aluno, eu chegava na coordenação, o aluno que fez a primeira, não fez a segunda e não fez a terceira, eu iria para a coordenação e diria assim, ô coordenador, ô mulher, me libera mais uma aula extra, meus meninos não sabem somar. Só que, na verdade, o aluno que fez a primeira, não fez a segunda e não fez a terceira, tudo o que ele sabe é somar, claro que dada a proporção que eu estou falando. Então, Luzia, qual é o problema dele? No desenvolvimento da operação cognitiva. E isso, gente, não é ensinando adição que ele vai aprender. Luzia, peraí. Vou dizer para vocês que é muito mais provável que um aluno de vocês aprenda a fazer a segunda e a terceira, se você chegar para ele e submetê-lo a uma análise. Pode ser qualquer análise. Sei lá, você chegar para ele e dizer o seguinte, qual é a sua cor preferida? Aí ele diz, tia, é azul. Ah, legal, azul, massa, muito legal. Mas agora eu quero que você me defenda o vermelho.
Não, mas eu não gosto do vermelho. Tudo bem, mas eu preciso que você defenda o vermelho. Aí ele vai começar. Então eu vou gostar do vermelho porque é a cor do coração. Porque é a cor do batom da minha mãe. Porque é a cor que a minha mãe gosta. Se você fizer uma atividade desse tipo com esse aluno, é bem provável que você consiga desenvolver nesse aluno, gente, as habilidades que estão faltando para ele resolver a segunda e a terceira. Então, abram o espaço para achar que tudo é uma questão de interpretação. Tirem isso. Tem a ver com a operação cognitiva, tem a ver com o desenvolvimento dela na taxonomia. Então, a gente precisa, cada um de vocês, a gente precisa ficar pensando o tempo inteiro em atividades que possam fazer com que o meu aluno, ele não fique apenas no campo da aplicação. Então, tem um problema clássico de aplicação no livro didático, um problema clássico de aplicação. Aí eu faço ele refletir sobre aquele processo de aplicação. E se fosse assim, o que você acha? Então, a gente tem que instigar isso. Eu tenho um exercício dolorido, tá? Um exercício dolorido. Mas eu não quero mais. Vocês que estão aqui, gente, 8 horas da noite de uma terça-feira, tanta coisa para fazer, assistindo essa live. Vocês não são o cara comum. Vocês não são o professor comum. Vocês precisam mostrar que vocês não são o professor comum. A gente, inclusive, vai trabalhar sobre isso junto a vocês, sobre diversas facetas, sabe? Sobre diversas facetas. Mas o que eu preciso? Eu preciso que quando alguém olhe para você e diga assim: professora, o problema é que ele não sabe interpretar. Você diga: não, gente, isso tem a ver com operações cognitivas. Bloom, lá na década de 60, trouxe à tona essa discussão sobre operações cognitivas. E o que a gente precisa? O professor que não é comum, ele se bota a teste o tempo todo. Eu me coloco a teste o tempo inteiro. Eu estou preparando um curso agora, eu estou me colocando a teste o tempo todo. Vocês precisam se colocar a teste, mesmo que seja para você. Deixa eu dar uma sugestão. Não tem essa planilhazinha que eu coloquei anterior? Essa daqui, ó, dos verbos. Pega essa planilha, imprime ela, coloca no teu bolso. Começa a dar aula com ela. Aí começa a perceber quantas vezes você usa o verbo utilizar, implementar, modificar, experimentar. Quantas vezes você usa o verbo elaborar, desenhar, produzir. Gente, façam essa experiência. Vocês verão que vocês ficam muito até o campo. Obrigada, Lani. Gente, vocês verão que vocês ficam muito até o campo da aplicação. Quando eu digo vocês, me coloca dentro desse vocês também. Então só que eu não sou a pessoa comum. Eu não vim a esse mundo. Deus não me deu a inteligência que Deus me deu. Deus não deu a inteligência que deu a vocês, gente, para vocês desperdiçar. Toda vida que você é a pessoa comum, toda vida que você tá ali, não, tá bom. Você está desperdiçando os benefícios que Deus lhe deu. E isso é muito sério. Gente, quantas pessoas você olha ao seu redor, mentaliza algumas pessoas ao seu redor, que você olha e diz assim: fulano, não dá para tirar mais dele. Eu até queria tirar mais dele, eu até queria tirar mais informações dele, mas eu não consigo tirar mais informações dele, eu não consigo. Você percebe claramente que aquela pessoa tem certas limitações. Ela está fazendo tudo o que pode, mas ela tem certas limitações. Você não tem essa limitação. A maior parte dos professores desse país não tem essa limitação.
A gente fica ali nessa limitação, aceitando o arquétipo que estão nos dando, da pessoa comum, daquele que passa despercebido no meio do caminho. Eu não nasci para passar despercebida. Você não nasceu para passar despercebido. Então, fazer esse exercício não é para você prestar conta, é com a escola, não, é com você mesmo. É você olhar e dizer o seguinte, caraca, cara, tá difícil, nunca mais eu cheguei nesse verbo, nunca mais eu usei elaborar, nunca mais eu pedi nas minhas aulas para o meu aluno elaborar nada. É você com você mesmo. Então, um exercício muito bacana é botar isso aí no bolso para que você possa ir, cara, eu realmente aqui preciso melhorar. Então, assim, só para dar uma dica aqui para vocês sobre isso, tá? Aí deixa eu ir ver o que mais que tem aqui. Tá, e aí eu vou dar um plus, né? Tem um extra nessa live. Nossas lives são fantásticas. Fica aí até o final que eu tenho essa live. Eu vou anunciar um dos projetos mais importantes que eu vou fazer na minha vida. E faltam alguns minutos para eu anunciar. Então continua aí com a gente, gente. Não sai, porque eu coloquei uma coisa na minha cabeça e eu me acabo todinha, mas não saio. Então fica aí, fica ligado, porque eu vou anunciar uma das coisas mais importantes que eu decidi fazer pelos professores desse país. Então fica aí ligado. Tá, mas antes de eu falar, então a taxonomia de Bloom, bora lá, recapitulando. Criada ali na década de 60, o objetivo era parametrizar esse boom das avaliações. Ela foi criada para desenvolver um banco de itens. Existem os domínios cognitivos lá. Em 2000 ela foi reformulada porque havia muitas críticas sobre essa hierarquização do conhecimento, essa hierarquia do processo de conhecimento. Mas até hoje ela é usada nas avaliações externas, ela é usada nos planejamentos. Usar a taxonomia de Bloom é muito importante pra gente. E eu dei pra vocês uma dica que é colocar a planilhazinha no bolso, sabe? Ali, atrás da capinha do teu celular, pra tu ver. Ixi, cara, eu nunca mais usei esse verbo em sala de aula, né? Pode até fazer um exercício com os alunos, ó. Tu marca aqui quais foram os verbos que eu tô falando, sei lá. Pode até fazer isso em exercício. Mas faz isso pra gente ver que a gente fica muito até o campo da aplicação. Esse é um dos principais problemas que houve lá no Enem e é um dos principais problemas que irá acontecer agora nesse processo de implementação da BNCC. Vocês vão ver isso com muita clareza, tá? Beleza. Vamos lá. Agora, só que a gente tá num momento, ó, diferente. Cara, essa live aqui, isso que eu vou falar agora, é assim, ninguém falou. Esses dias eu tava numa reunião do INEP e quando eu citei esse artigo, todo mundo quis saber. Todo mundo quer saber sobre ele, que é a taxonomia de Bloom no cenário digital. A gente está no cenário digital, então assim, até que ponto faz sentido a gente continuar com esses mesmos verbos do impresso? Então, a avaliação digital, ela caminha para a inserção desses verbos. Um grupo de pesquisa da Universidade da Bahia, um grupo de pesquisa da Universidade da Bahia, ela fez uma associação entre os verbos da taxonomia de Bloom, revisada em 2001, com o cenário digital. Olha o que ela encontrou, olha que coisa fantástica, gente. Essa live aqui é uma live para você ouvir 2 vezes, tá? Para entender isso, ouvir com caderninho, conteúdo, valendo, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Olha o que ela chegou à conclusão. Lembra do processo cognitivo? Lembrar? O que é lembrar no cenário digital? Vamos agora para o cenário digital. Bora pro cenário. Gente, quem está aqui hoje está muito à frente de tudo que a gente está vendo na educação. Lembra do processo cognitivo lembrar? No cenário digital, ele está associado a quê? Acessar informações, fazer uma busca no Google, participar, marcar sites favoritos. Vou marcar esse site aqui para eu lembrar dele. Olha aí, olha o que é a operação cognitiva lembrar dentro do cenário digital. Olha que conhecimento fantástico, gente, isso. Isso aqui é uma live para você ouvir mais de uma vez. Agora vamos para os outros processos cognitivos que a gente trouxe todos aqui. Lembram do entender? O que seria entender? Fazer uma busca avançada. Quando eu faço uma busca avançada, fazer um blog, né? Então eu estou mostrando uma certa compreensão. Marcar
uma pessoa, eu entendi, olha aí. Eu entendi, digo, opa, esse texto tem tudo a ver com fulano. Aí eu marco. Esse sorteio, eu vou marcar fulano para esse sorteio. Olha aí, né? Vamos lá. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Eu acho essa live fantástica, assim. Aplicar. Lu, agora o aplicar lá, que era... o aplicar estava associado a resolver um algoritmo, a usar um procedimento de cálculo, né? Isso aí estava lá dentro do aplicar. Vamos ver agora o que seria o aplicar aqui. Aqui. Compartilhar. Quando eu compartilho informação, sabe o que eu estou dizendo pro meu cérebro? Caraca, eu li, eu entendi e eu acho que outras pessoas têm que ler também. Aí eu compartilho. Fez sentido para vocês aí? Como isso tá, né, hackear, então tá dentro dessa frente, sabe? Assim, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. O analisar, né? O que é o analisar? É quando eu reconcilio, né, informações de mídia. Então, eu junto uma mídia com outra mídia. Digo, opa, estão falando ali do presidente, aconteceu alguma coisa. Juntei uma mídia com outra mídia e aí coloquei minhas conclusões. Aí eu faço uma engenharia reversa. Comparar, quando eu comparo, opa, esse site disse isso, esse site disse aquilo. Tô fazendo uma comparação. Será que... Peraí. Aí eu tô no campo da análise. Faz sentido isso para vocês? Olha, isso aqui é de uma riqueza, esse material, tá inclusive referenciado. E por fim, deixa eu ver qual que a gente trouxe. Não, a gente trouxe mais dois. O de avaliar, colaborar, fazer collabs, por exemplo. Quando eu faço uma collab aqui, eu me questiono o seguinte, uma collab é trago alguém para participar, eu me questiono, caraca, isso é interessante, essa pessoa vai contribuir para o processo que eu trago aqui no Instagram, reelaborar, moderar, né, moderar uma determinada situação. O que é o moderador? Esse final de semana, a gente estava na aula da pós-graduação e eu tive que moderar a Luquezzi. Gente, assim, uma honra moderar a Luquezzi, né? O que o moderador faz? Ele faz um processo de avaliação entre as partes. Então, havia quem perguntava e dentro de quem perguntava, eu moderava para que ele respondesse. Então, assim, esse processo de moderação é um processo que está ali no campo da avaliação. Então, assim, é muito... podia fazer mais uma série. Taxonomia de Bloom dá uma série mesmo, viu? E aí, a gente vai para o criar. O que é o criar dentro do cenário digital? Filmar, transmitir, participar, remixar. Quando eu faço remix, eu tô criando. O que é criar? Deixa eu dizer o que é criar. Ir lá no TikTok, gente. Aí eu crio um pedaço de um, aí crio outro, aí remix. Isso aqui combina com isso, combina. Criar. Olha o criar. Olha o criar dentro do cenário digital. Então, dentro do cenário digital, os nossos alunos, eles estão conseguindo exercer atividades criativas. A gente precisa trazer isso com mais intensidade para a sala de aula, né? Então, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui, se eu tenho mais alguma coisinha. Beleza, peraí, cancelar. Eu não sei como tirar, parar de compartilhar. Gente... Então, dentro da taxonomia de Bloom, então hoje a gente conseguiu, de algum modo, né, trazer ali o que é a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é um conjunto lá de eixos cognitivos que direcionam o processo, devem direcionar o processo de ensino e aprendizagem, conforme a gente falou aqui. Quando eu olho para a taxonomia de Bloom, eu tenho que ir pensando mais à frente. Eu posso pensar num desenho aí para uma taxonomia de Bloom no cenário digital. Então já tem um desenho experimental aí, gente. TPA voltou com chave de ouro mesmo, viu? Chave de ouro, eu tava com saudade de vocês. Essa live, gente, ao longo desse mês a gente vai trazer assim muito conhecimento, porque eu acredito que conhecimento liberta. Eu vou continuar batendo nessa tecla, eu vou continuar estando aqui trazendo conhecimento. E aí eu não disse para vocês que eu ia falar de uma surpresa, né?
Ó, eu não disse pra vocês, as referências eu acho que tá exatamente no material, a gente tem umas referências, tá? Ai, obrigada, Léo, obrigada mesmo, tá? Olha, gente, agora eu quero falar uma coisa pra vocês que eu decidi fazer. Peraí, tem uma coisa muito importante que eu decidi fazer. Deixa eu explicar. Então, encerrada a live da taxonomia de Bloom, eu preciso falar de um projeto que a CPA, né? Mais um oferecimento da CPA gratuito, né? É um projeto que eu havia pensado nele há muito tempo e eu resolvi tocar agora, que é um projeto de ajudar os professores. É porque eu me preocupo muito com os professores da educação básica, né? Por N razões que não daria para eu falar aqui, mas é muito complicado. Só sabe o que é ser professor da educação básica quem pisou o chão da sala de aula de uma educação básica, quem sabe as dores de ser professor da educação básica. Então, assim, é muito fácil a gente ver algumas reivindicações, por exemplo, ou por que a gente pergunta por que às vezes só os professores do ensino superior, da educação superior, conseguem pesquisar, publicar, porque é muito mais simples, né? Há muito mais tempo para publicações lá, inclusive remuneradas. Na educação básica, não. A gente tem milhares de coisas para fazer. Então, dentro da educação básica, eu fico muito preocupada com essa parte da pesquisa. Por quê? Por que eu tô preocupada com essa parte da pesquisa? Porque eu sinto as coisas. Eu sei que os professores gostariam de pesquisar mais. Agora, a gente fez uma mentoria, né, em avaliação educacional, e dessa mentoria vão sair 2 livros, mais de 30 artigos dessa mentoria. E esses livros, né, os professores fizeram os artigos, e assim, é incrível. A gente fez uma pesquisa, 88% dos professores que participaram dessa mentoria conosco nunca haviam escrito um artigo científico. Olha o tanto de contribuição que a educação básica está deixando de dar para o mundo. Olha o tanto de coisas importantes que estão deixando de ser ditas. Porque como é que eu faço pesquisas lá na frente para falar sobre o processo educacional sem estar pisando de verdade o chão da educação básica? Que só sabe as dores quem está pisando de verdade. Então, gente, eu fiquei muito preocupada, muito preocupada com esse dado quando a gente fez a pesquisa. E aí, diante disso, nós resolvemos, a gente tomou uma decisão aqui junto à CPA, que nós vamos ajudar vocês a construir um projeto de mestrado ou doutorado na área de avaliação educacional. Como vai funcionar isso? As quintas que a gente trazia aqui, a professora autoconvida, ela vai deixar de existir nesse momento, porque eu não dou conta de tudo. A gente vai convidar alguém nas terças mesmo. E toda sexta, propositalmente, tá? Toda sexta-feira, a partir dessa sexta-feira agora, de 18 às 20 horas, a gente vai estar lá no canal do YouTube, falando sobre como escrever. Na verdade, o tema dessa playlist, a gente ainda está desenhando aqui, mas é algo do tipo professor pesquisador, professor mestre e doutor. A gente ainda não sabe qual é o termo que a gente vai dar, mas a gente vai estar lá toda sexta-feira no YouTube, de 18 às 20 horas, né? De 18 às 20 horas, porque vai ser uma aula densa para falar sobre pesquisa científica. Então, a gente vai falar desde como escrever, de como concorrer a editais e principalmente focado no mestrado e no doutorado. Da importância de ter um artigo, de como ter uma publicação. E uma das coisas que a gente vai fazer, toda semana, a gente vai sortear alguém lá. Essa pessoa que for sorteada, a gente vai passar uma semana, a gente vai passar a gente vai desenhar o pré-projeto dela na frente de todo mundo. Vocês vão acompanhar esse desenho. Então, só de acompanhar esse desenho, você já consegue fazer o seu. Pode ter certeza. Na primeira vez vai ser difícil, na segunda vai ser mais fácil. A gente vai desenhar o pré-projeto dela, de mestrado dessa pessoa. E a gente vai passar uma semana acompanhando esse professor ou essa professora que for selecionada até deixar esse projeto pronto. A minha meta
Eu não dou conta de salvar o mundo, mas eu dou conta de ajudar algumas pessoas, né? E eu acho que juntos a gente vai conseguir ajudar mais pessoas, né? E aí, gente, a Michela tá falando que o Conedu tá aberto, ótimo, ótimo, Michela. E aí, a gente vai fazer isso, é mais um oferecimento da CPA, é mais um oferecimento gratuito, né, da CPA. E a minha meta é, a gente para quando tiver 100 projetos de pesquisa inscritos. Quando a gente tiver 100 projetos de pesquisa inscritos, a gente para. Então, a gente só vai parar quando isso acontecer. Eu sou muito determinada, todo mundo que me conhece já sabe disso. Então, nós vamos estar lá todas as sextas-feiras. É sexta-feira de propósito, é a noite de propósito. Não dá pra ir pra lá, ser sorteado, deixa eu te dizer, e gastar o tempo de outra pessoa que poderia fazer uma concorrência e gastar esse tempo para algo que você não vai fazer. Então a gente quer lá as pessoas que estão dispostas. É dolorido, não é simples, vou logo dizendo para vocês que não é simples, mas eu estou disposta a ajudar vocês e tornar o processo de forma mais simples. Então, o que a gente fez lá na mentoria, né, que a gente cobrou lá na mentoria, agora a gente vai fazer um projeto muito parecido. Não dá para atender a todos, mas só em vocês me verem. Quem já teve oportunidade, gente, quem já teve oportunidade de me ver orientando, como a Eilane que tá aí, como a galera que tá aí, assim, é uma área que eu domino muito, eu oriento de forma muito clara. Então, assim, eu aguardo vocês já sexta-feira agora, tá? Sexta-feira agora eu já tô aguardando vocês. Vou fazer ali às 18 horas, vai ter propaganda no Instagram, a gente vai divulgar, vai deixar o link lá. Gente, e vamos conseguir, pois olha, Leonice, é o lugar. E você pode dizer assim, mas eu não fui sorteada ainda. Primeiro, a chance de estar lá e ser sorteada é a mais fácil. E segundo, você vai aprender vendo dos outros. É tão desenhado, sabe? Eu tô com alguns projetos, um dos projetos é esse, e eu só quero parar quando a gente disser assim, caraca, 100 pessoas estão com um projeto pronto para concorrer num mestrado de alta qualidade aqui no país ou fora do país. E é isso que a gente quer colocar aqui. Um dia a CPA ainda vai ter um mestrado. Pode anotar isso aí. Pode anotar. Isso é só o começo. A gente está caminhando para lá. Gente, print da tela. Marquem a gente, por favor, lá nos stories. Façam esse apoio. É muito importante que vocês façam esse apoio, sabe? Assim, é muito importante para que o nosso trabalho possa continuar. É o apoio de vocês que faz com que a gente consiga fazer esses trabalhos, né? Com tantas outras pessoas, com que a gente consiga empoderar tantas pessoas. A CPA é um exemplo vivo de que o professor pode sim pensar em outras atividades, ele pode sim se colocar de modo diferente. Vem muita novidade por aí. A gente, Josi! Beijo, Josi! A gente se encontra na sexta-feira, Sexta dos Fortes. Eu ainda não sei qual é o nome que eu vou dar, mas vai ser um nome tipo assim, Sexta dos Fortes. Só vem se for forte. Vai ser uma coisa bem assim, certo? Vai ser um negócio bem herói, bem assim, pá, né? Bora lá. Beijo, gente. Marca a gente pra gente poder repostar, que é importante.